E aí, já parou para pensar que, se só desse para ler um único livro sobre investimentos na vida, qual seria? Olha, para muitos dos maiores investidores do mundo, a resposta é uma só: O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. E é por isso que hoje a gente vai desvendar os pilares que o Graham ensinou e que, olha, continuam sendo a base para quem quer construir riqueza de um jeito sólido e seguro. E veja bem, essa não é uma opinião qualquer, não. Quem disse isso foi ninguém menos que o Warren Buffett, o aluno mais famoso do Graham e, vamos combinar, um dos maiores investidores de todos os tempos. Se ele, o Buffett, diz que este é o melhor livro, acho que vale a pena a gente prestar muita atenção. Então, vamos lá. E o mais irônico é que, mesmo com um guia desses disponível, a maioria das pessoas ainda enxerga a bolsa de valores como se fosse um grande cassino, sabe? Ficam procurando o ganho rápido, a dica quente ou simplesmente compram o que todo mundo está comprando, aquele famoso efeito manada. Isso é pura aposta, não tem nada a ver com investimento. E qual o resultado dessa mentalidade de cassino? Bom, esse número aí na tela já diz tudo. Isso foi a queda do S&P 500, um dos principais índices do mundo quando a bolha da internet estourou, lá entre 2000 e 2002. Pensa só, uma perda de mais da metade do valor. É isso que acontece quando a especulação toma o lugar da análise. Uma lição bem dolorosa sobre o perigo de tratar o mercado como um jogo de sorte. E isso nos leva direto ao primeiro e talvez o mais importante, conceito do Graham. Antes de mais nada, é preciso fazer uma escolha fundamental. A pessoa vai ser uma investidora ou uma especuladora? A resposta para essa pergunta define todo o resto do caminho. A diferença que o Graham desenha aqui é brutal. De um lado, tem um investidor. Ele age como se estivesse comprando um pedaço de uma empresa de verdade. Ele analisa a saúde do negócio, os lucros, o potencial, para calcular o que se chama de valor intrínseco. Ou seja, quanto aquela empresa realmente vale, não importa o preço que está piscando na tela. Do outro lado, tem o especulador. Ele está pouco se lixando para o negócio. Ele só quer apostar na variação do preço, tentando adivinhar o humor do mercado. Basicamente, um joga xadrez, o outro joga cara ou coroa. Ok? Mas como manter a cabeça no lugar para ser um investidor de verdade? Bom, para ajudar nisso, Graham criou uma das analogias mais geniais da história das finanças. Vamos conhecer agora o nosso novo parceiro de negócios, o Senhor Mercado. Imagina só, você tem um sócio que todo santo dia bate na sua porta. Em alguns dias ele está eufórico, super otimista, querendo comprar sua parte da empresa por preços absurdamente altos. Já em outros dias ele está em pânico total, depressivo, implorando para você vender tudo para ele por uma merreca. O ponto-chave aqui é o seguinte: o senhor mercado está lá para nos servir e não para nos guiar. A opinião dele não pode de jeito nenhum formar a nossa. Esse é o senhor mercado no seu dia de euforia. Ele grita que dessa vez é diferente e oferece ações a preços lá nas alturas. O especulador, claro, entra na onda, com medo de ficar de fora. Já o investidor inteligente, que já fez a própria análise, simplesmente olha e reconhece o exagero. Ele ou ignora a oferta, ou, se os preços estiverem ridículos de tão altos, aproveita a chance para vender a participação dele com um belo lucro. E aqui temos o senhor mercado em pânico total. Ele acha que o mundo vai acabar e quer se livrar de negócios excelentes a preço de banana. A maioria das pessoas se desespera junto com ele e vende no prejuízo. Mas o investidor inteligente que confia na própria análise enxerga a situação pelo que ela realmente é: uma grande liquidação. É a hora de ir às compras. Tá, então como é que se lida com esse sócio bipolar? É surpreendentemente simples. Primeiro, ignore as ofertas dele na maior parte dos dias. A sua própria análise é que manda. E segundo, só faça negócio com ele quando a oferta for claramente uma vantagem para você. O humor dele vira sua oportunidade. Essa disciplina transforma a tal da volatilidade de inimiga para melhor amiga. Bom, se o senhor mercado é a ferramenta para a gente lidar com as emoções, o conceito que vem agora é literalmente o pilar central de toda a filosofia do Graham. É o princípio que nos protege de erros, de má sorte e de todas as incertezas que o futuro sempre traz. Graham explica a margem de segurança com uma analogia perfeita. Pensa assim: ao construir uma ponte, se os cálculos mostram que ela precisa aguentar, sei lá, 6.000 quilos, o engenheiro prudente vai construir essa ponte para aguentar 10.000 quilos. Essa diferença é a margem de segurança. Nos investimentos, é a mesma lógica. É a diferença entre o preço que se paga e o valor real que se estima para um negócio. E isso não é só uma dica, gente, é a base de todo o sistema do Graham. Vamos para um exemplo prático para isso ficar bem claro. Imagine que, depois de uma análise criteriosa, se chega à conclusão que o valor justo, o valor intrínseco, de uma ação da empresa X é de R$ 50.
Mas, num dia de pânico total, o senhor mercado está lá, desesperado, vendendo essa mesmíssima ação por R$ 30. Essa diferença de R$ 20, ou seja, de 40%, é a sua margem de segurança. Isso significa que a sua análise pode nem estar 100% perfeita, a empresa pode até passar por alguma dificuldade, e mesmo assim existe uma gordura para queimar gigantesca antes de se começar a perder dinheiro de verdade. Este material tem fins estritamente educacionais, não é uma recomendação de investimento. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Consulte um profissional certificado. Depois de entender a diferença entre investir e especular, como lidar com o senhor mercado e a importância gigante da margem de segurança, Graham nos deixa com a sua lição mais profunda. Ele vira o espelho do mercado, para nós mesmos. E essa frase, nossa, ela resume tudo de forma brilhante. O maior inimigo do sucesso financeiro não é a bolsa, não é a economia, não são os analistas. O maior inimigo é aquela pessoa que a gente vê no espelho. É a nossa tendência a reagir com euforia ou com pânico, a abandonar a disciplina justamente quando mais precisamos dela. No fim do dia, controlar o próprio comportamento é a chave final. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Da próxima vez que o noticiário financeiro gritar crise e o pânico se instalar no ar, em vez de pensar em risco, a pergunta a ser feita é: qual pechincha o nosso querido e bipolar sócio, o senhor mercado, está me oferecendo hoje? Pensar desse jeito é o primeiro grande passo para se tornar um investidor verdadeiramente inteligente.